Banda Municipal de Parnaíba, fundada a 18 de fevereiro de 1918 por Nestor Gomes Veras, tem sua origem ligada à antiga banda do maestro Pedro Braga. Inicialmente era chamada Lira de Pedro Braga. Surgiu por volta de 1886, segundo a tradição oral, nos é apontada esta data. E durante o início do século XX, ela era muito requisitada para várias atividades musicais, casamentos, funerais, né, organizações festivas. Ela surge no momento em que o intendente adquire, mediante compra, os instrumentos do maestro Pedro Braga, passando a ser chamada Banda de Música Municipal. E a banda, assim chamada Lira de Pedro Braga, até 1918, onde aí o intendente Nestor Gomes Veras adota, vamos dizer assim, a banda municipal como agora regida pelo poder público e passa a ser chamada Banda de Música do Município. Na criação da banda municipal, o intendente Nestor Veras autorizou em 1917, no seu primeiro ano de governo, a construção da praça, na época denominada Largo da Matriz, e posteriormente Praça da Graça. Parnaíba ganhou o primeiro logradouro. A apresentação no coreto reunia curiosos que se aproximavam desejando um contato mais afetivo com os músicos, uma vez que o acesso era facilitado a qualquer um que quisesse se juntar, mesmo como espectador. Os casais de namorados se encontravam ao som de marchinhas e sucessos mais recentes do momento. A banda recebeu a denominação de Banda Simplício Dias da Silva por conta de ter sido esta personalidade parnaibana o primeiro mecenas do Piauí. Historicamente se sabe, né, através dos registros, que Simplício Dias foi o primeiro incentivador e financiador das artes, especificamente da arte musical no Piauí. Então, é fato, comprovado em documentos históricos, que existia em seu poder uma banda de escravos, músicos, e que esse grupo passou bom tempo exercendo atividades musicais na Casa Grande, aqui em Parnaíba, e provavelmente há uma possibilidade, e isso não é uma afirmação, está apenas no campo da hipótese, a ideia de que o maestro Pedro Braga, fundador da sua Lira de Pedro Braga, pode ter tido instrução musical com o pessoal da Casa Grande, os músicos. Né? Simplício Dias morreu em 1829, os músicos escravos permaneceram em Parnaíba, também isso não pode ser afirmado, mas há uma hipótese lançada sobre essa questão de que, sendo Pedro Braga filho de uma escrava chamada Teresa, possa ter dado o talento musical ou possa ter estudado música com as pessoas ligadas à orquestra do Dias da Silva. Dividiam o seu trabalho entre o coreto da Praça da Graça e o cassino. Pedro Braga, fundador da Lira de Pedro Braga, assim carregava o nome dele, é curioso que ele exercia duas funções. Né? O maestro Pedro Braga era músico, clarinetista. Acredita-se que boa parte da sua aprendizagem deve ter sido autodidata, né? Ele era um autodidata em si, apesar de ter tido alguma instrução que nós ainda temos que apurar para saber disso com mais detalhes. Vale rememorar essa questão do que diz a tradição oral sobre o fato de ele, durante o dia, ser mestre de obras, trabalhar com construção civil, ter seus empregados, e à noite ser um mestre de bandas, mestre de uma banda marcial com seus empregados. Era o mesmo pessoal que trabalhava durante o dia nas construções, à noite, nas execuções musicais, era o mesmo grupo, que eram seus operários, seus trabalhadores. Os músicos vestiam paletó e gravata quando iam se apresentar. E nisso ficou marcado o rigor dos trajes da época, formalidade exigida pelo clube, numa época em que a distinção social era intensa. Também é uma curiosidade que deve ser falada em ocasiões como essa, né, de quem está tratando de memória.
é o fato de que a banda, por uma determinada época, no primeiro momento, segundo os registros, né, década de 20 e também nos anos 60, exerceu a banda a função de guarda noturna municipal. É semelhante a essa função hoje em dia, que existem em alguns estados, de guardas que trabalham para assegurar, né, o dia a dia da população. Então, a banda exerce o papel de segurança. Vamos dizer, os músicos fardados, com características militares, que nós vemos isso até hoje na banda, portavam uma espécie de bastão e um facão rabo de galo. Essa história do facão, inclusive, ela é muito discutida, se é verdade ou não, mas a tradição oral coloca isso. A banda portava o facão rabo de galo, quando não um cacetete. E aí exercia essa função de guarda noturno para a segurança da população. Um fato curioso é porque quando os músicos lembram disso, é tomado como uma forma assim, é colocado de forma engraçada, porque não é uma coisa, não era comum, isso não é comum hoje em dia. A banda simplesmente, por ter características militares, foi colocada para exercer essa atividade, que perdurou por um bom tempo. Me parece que no primeiro momento, com o prefeito Ademar Neves, entre os anos de 1931 e 1934, e no segundo momento na década de 60, que durou um bom tempo essa atividade. Então, a partir daí, Pedro Braga, ainda com seus músicos, né, ainda já ligado ao poder público, cede lugar ao maestro Carlos Souza Lima, que era do Ginásio Parnaibano, professor de música. Com o passar dos anos, já na década de 1980, a banda municipal conseguiu galgar um degrau a mais na sua história, quando adotado o horário padrão de estudos musicais exigidos pelas grandes escolas de música. Posteriormente, nós vamos ter outras personalidades importantes, né, sucedendo aí o professor Carlos Souza Lima. Nós vamos ter o maestro Almir Araújo, grande personalidade musical da cidade de Parnaíba no século XX, né, homem de larga erudição musical, grande conhecedor de música, de teoria, grande professor. Almir Araújo era uma pessoa extremamente educada, ele conduzia os músicos, tinha uma capacidade musical muito boa de perceber, a percepção muito grande entre os músicos. Alguém às vezes fazia de propósito um erro, cometia um erro em partitura, de propósito para ver ele reclamar. E ele ia lá em cima do músico e dizia, olha, si bemol, a nota não é si natural, si bemol. É uma diferença de meio tom, ele percebia. Nós tivemos, após a gestão do maestro Almir Araújo, a presença de Norberto Pereira de Brito, também um grande maestro, um grande estudioso de música, que escrevia partituras para a banda municipal, foi regente. Nós tivemos também a orientação de alguns instrutores, como o caso do senhor Raimundo Ribeiro, que foi instrutor do nosso atual maestro, Zolite, e, posteriormente, essa personalidade, o maestro Zolite, o maestro Francisco de Assis Aguiar, passa a reger a banda municipal, já sendo atualmente ainda é o nosso regente. Eu considero o momento mais importante a oportunidade que me foi dada de direcionar a Escola de Música de Parnaíba. As escolas de música do SESI, Escola de Música do Edson da Paz Cunha, a Escola Almir Araújo, que formei esse grande grupo de música que hoje temos na Polícia Militar e na nossa banda municipal, e outros que já aderiram para outras agremiações fora da Parnaíba. Alguns para o Rio, para São Paulo, para São Luís do Maranhão, estão na polícia, nas Forças Armadas. Isto me rendeu muita alegria e depois combinou com o meu título de cidadão parnaibano. Eu sou de Acaraú, Santana de Acaraú, no Ceará, e foi-me concedido esse título em virtude do meu trabalho. Isso é muito bom quando a gente trabalha e o trabalho da gente é plenamente reconhecido. Primeiramente, a banda tocava dobrados, marchas militares
coisas cívicas, da música cívica. Em agosto de 2005, a banda ganha uma maior projeção com o primeiro encontro regional de banda de música. Seguindo esse processo de revitalização da banda municipal, nós tivemos também um lançamento do livro da banda municipal, de autoria do professor Mauro Júnior. E esse livro é interessante que após esse livro da banda ser lançado, abriu um leque para várias pessoas virem e escrever sobre a banda municipal. Várias pessoas escreveram artigos, publicaram nota em jornais, reportagens sobre a banda municipal. Aconteceu, daí eu considero um momento muito importante, que daí para frente a Parnaíba veio de fato a conhecer quem era a banda municipal. Um fato que merece ser mencionado sobre a trajetória da banda, coisas curiosas aconteceram. Uma delas é, por exemplo, uma formação musical que começou nos anos 20, através de um músico chamado José da Silva Leite. Na verdade, era um músico da comunidade que fundou uma orquestra chamada Jazz Band Municipal. Interessante que o pessoal mais antigo, como a gente costuma dizer, o pessoal ligado, os remanescentes, né, de outra época, da banda municipal, costumam colocar a grafia, a pronúncia da mesma forma que está a grafia, Jazz Band, né? O que era o jazz? O jazz municipal, jazz municipal. Era uma configuração musical semelhante às organizações musicais que existiam nos Estados Unidos, de blues e jazz, que tomou corpo em Parnaíba e desenvolveu atividades paralelas à banda municipal. O interessante é que essa configuração musical se desfez com o tempo, já não existia, mas na atualidade, né, através agora da Secretaria de Cultura, nessa atual gestão, observou-se essa preocupação em tomar novamente essa configuração, que é o Jazz Band. A banda municipal hoje, por exemplo, é uma Big Band, é o Jazz Band, como é chamado, esse tipo de organização musical, onde vai ter bateria, contrabaixo, cordas, vai ter guitarra, esse tipo de instrumentação fundido aos instrumentos de bandas marciais. Olha, primeiramente eu sinto assim uma satisfação muito grande de ter a oportunidade de cuidar de um patrimônio como esse, patrimônio secular, e que merece toda a nossa atenção, nosso empenho. E eu escuto muito a palavra dos componentes da banda. Então nós temos uma coordenação e ela sempre repassa essa coordenação, quais são as necessidades da banda. E além daquilo que é corriqueiro, né, que é manutenção e fardamento, a gente fez uma inovação agora a pedido, porque eles realmente sabem o que precisam. Então atualmente a banda está modernizada, né, pela primeira vez eles têm a oportunidade de aumentar seus instrumentos. Eles estão aí com contrabaixo, bateria, percussão completa, né, para poder tratar melhor essa questão da música dentro da própria banda. Ela é muito solicitada. E principalmente agora, com essa modernização, ela vai ser ainda mais solicitada. E a gente percebe que as pessoas sabem, e os próprios componentes, da importância que tem estar fazendo a sua manutenção, e ela está permanecendo, porque a cidade gosta, a cidade valoriza, e nada mais justo que a gente, nessa função, está fazendo por ela o que realmente ela merece. Ela merece mais ainda do que está sendo feito, e eu acredito que posteriormente vai ser possível realizar, porque a gente tem que compreender que ela tem valor por si mesma, mas ela ainda tem mais valor ainda por ser um patrimônio da nossa cidade, né? Um patrimônio imaterial que deve ser dada a relevância que ela merece. E quero também ressaltar que a banda de música ela vem crescendo, né? Tanto em quantidade como em qualidade, né? Nesse tempo que eu tenho acompanhado, nesse 1 ano e meio que eu tenho aqui à frente do Tipo de Guerra, tenho acompanhado a evolução gradativa, né, da banda, né,
municipal e dizer mais uma vez que a importância para a banda municipal é algo extraordinário, né? A banda de música sempre agiu como banda marcial, que é um tipo de agremiação musical que inclui instrumentos de corda, percussão e acessório de sopro. Baseado na hipótese de que a Lira de Pedro Braga, a banda do falecido maestro Pedro Braga, tem alguma ligação com a orquestra do Dias da Silva, ficou estabelecido que a denominação atual da banda, através de uma lei municipal, passa a banda a ser chamada Banda Municipal Simplício Dias da Silva, em homenagem ao fato, à figura do Coronel Simplício Dias por ter sido o primeiro mecenas das artes da música no Piauí. Tendo em vista que a banda da polícia foi desativada, a banda municipal ela se tornou ainda maior relevância ainda para o município, né? Sendo responsável por todas as apresentações musicais, tanto no sentido das solenidades e aqui também no tiro de guerra. Atualmente também tocamos músicas cívicas e religiosas, mas a banda de música também agora está tocando o jazz, todo tipo de música popular, samba, marchas, machista, coisas assim. Ela toca todo o gênero de música, porque ela foi incorporada vários instrumentos eletrônicos, também a guitarra, o contrabaixo, coisas que não tinha antigamente. Entre muitas melhorias da banda municipal, destaca-se a saída do alojamento da Praça da Graça para ocupar espaço na Secretaria da Cultura, atualmente localizada ao lado da Praça Manduladino, conhecida como Quadrilhódromo. O que me chama a atenção nessa banda é a sobrevivência dela. Eu vejo assim, compreendendo a dificuldade que é organizar um grupo musical no porte de uma banda, e eu percebo que essa banda sobrevive. Então isso com certeza é fruto de um trabalho de muito boa vontade, de muita disposição desses jovens, desses senhores que aí estão, que a gente percebe que são várias gerações que aí estão, e conseguem manter firme esse propósito, né? Esse amor pela música. Isso é o que mais me sensibiliza quando me falam da música, da banda de música do município de Parnaíba.
hoje em dia, como herdeiro do jazz band, dessa antiga configuração musical que a banda trabalhava paralelo à banda, nós temos o senhor Afonso Pereira Lima, que é um remanescente dessa época e é considerado, né, hoje nós sabemos, é o músico mais antigo da banda municipal ainda vivo. Em 2011, a banda recebeu instrumentos novos para vir a possibilitar a execução de novas músicas, de novos estilos, até então não executado pela banda por falta desse tipo de instrumentos, onde a banda recebeu bateria completa, percussão completa, baixo eletrônico, guitarra, proporcionando a mudar o estilo da banda, que era um estilo de banda marcial, e passar a ter um estilo de orquestra, executando músicas conhecidas, músicas populares, mas lembrando bem que a banda não perdeu a sua origem, que é uma banda marcial.